parou para observar o que é possível aprender na hora de se relacionar com as pessoas? É sobre isso o vídeo de hoje, então se você quer entender mais, vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você 5 coisas que eu aprendi trabalhando com psicoterapia. Então, se você gosta desse assunto, quer entender mais sobre saúde emocional, psicoterapia, autoestima, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixa um comentário também, não esquece de deixar o seu like e me assistir até o final. Bom, todo trabalho que a gente faz, que a gente exerce, de alguma forma chega um momento que a gente precisa se relacionar com as pessoas. Existem funções que são mais objetivas, né, que você lida com coisas, e existem profissões que você está o tempo todo se relacionando e lidando com pessoas. E faz parte do seu processo de autoconhecimento perceber com que você gosta mais de trabalhar. Mas, de forma geral, todos nós lidamos com pessoas, uns mais e outros menos. Mas é porque a gente convive em sociedade. Então, saber analisar e aprender através da nossa convivência e dos relacionamentos é algo muito importante para o nosso crescimento pessoal. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, não foi à toa que eu escolhi a faculdade de psicologia para cursar, e eu percebi que tudo aquilo que a gente aprende nos 5 anos de faculdade, que é extremamente importante, fundamental para exercer um bom trabalho depois, que é o conhecimento teórico, toda a parte técnica é algo importante, mas que isso não dá toda a experiência de aprendizado que o contato diário com as pessoas possibilita. Por isso, a gente está sempre aprendendo uns com os outros a todo momento. E isso não quer dizer que você não possa aprender com alguém que é mais novo ou mais velho que você. Então, todos nós temos um pouco mais para aprender e também para ensinar nos nossos relacionamentos. Quando o assunto é lidar com pessoas e aprender com elas, eu observo também que algumas pessoas, por causa de experiências negativas, decepções, relacionamentos frustrados, elas acabam construindo crenças e aprendendo uma visão negativa sobre as relações. Ou seja, é aquela pessoa que tem a seguinte afirmação, ela fala assim, me relacionando com as pessoas, eu aprendi que eu não devo confiar em ninguém, eu aprendi que todo homem é igual, eu aprendi que as pessoas são interesseiras. Então, ela começa a registrar na sua mente um aprendizado negativo que, na verdade, é uma generalização de experiências negativas que ela viveu. E aí faz com que ela comece a acreditar nas relações sempre pelo olhar negativo. Mas não é só coisas negativas que é possível a gente aprender no nosso relacionamento. Quando a gente fala desse exemplo que eu dei, a gente precisa considerar que a generalização é algo que às vezes a nossa mente tenta nos puxar para esse lugar, mas é preciso ter uma tomada de consciência para você se afastar daquilo quando você perceber que você está consolidando essas raízes aí de pensamentos e crenças nessa direção, tá? Então, quando a gente lida com o ser humano, a gente precisa entender que a gente está lidando com a subjetividade, com um outro que é diferente da gente. Imagine então se um terapeuta começar a atender todos os seus clientes, enxergando eles como se fossem todos iguais, sem considerar o sentimento de cada um, sem considerar que cada pessoa é única. Imagina, seria quase que um protocolo universal para tratar todas as pessoas. E isso não é possível, porque nós somos diferentes, temos demandas diferentes e por isso a gente aprende coisas diferentes uns com os outros. Bom, agora que você já entendeu um pouquinho sobre esse contexto do quanto a gente pode e é importante que a gente aprenda nas nossas relações, eu quero te falar as 5 coisas que eu aprendi trabalhando com psicoterapia e eu decidi compartilhar isso com vocês nesse vídeo. E a primeira coisa é não pressupor a necessidade do outro. Isso é algo muito importante.
Você, quando está diante de alguém, será que a sua mente já pressupõe ou tenta adivinhar o que o outro precisa, sem ao menos perguntar ou dar voz a outra pessoa? Muitas das vezes, esse gesto bem intencionado que a gente faz de ajudar alguém em uma necessidade que a gente acha que ele precisa, acaba sendo um pouco arrogante, mesmo que a gente não perceba. Então, eu aprendi isso e aprendo diariamente, e a não pressupor a necessidade do outro é algo fundamental para o vínculo ser construído. E isso não é só na relação cliente e terapeuta, mas também nas suas relações pessoais. Então, esse é um aprendizado muito importante, não dá para abrir mão disso. E uma vez que a gente aprende isso, internaliza para as nossas relações, a gente constrói vínculos muito mais saudáveis. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi trabalhando com psicoterapia, eu quero mostrar para vocês. O que é 6 para mim é 9 para o outro. Isso é algo muito importante, ou seja, duas pessoas podem olhar uma mesma cena e interpretarem, ter sentidos diferentes. A gente precisa compreender isso, que cada um olha na sua perspectiva e não significa que a forma que eu olhei está errada e que a forma do outro está errada. Então, esse exemplo do 6 e do 9 é perfeito, porque quando eu olho e vejo um 6, dependendo do ângulo que eu estou vendo, o 6 está certo, ele é real para mim. Mas quando a outra pessoa enxerga por outro ângulo, ela enxerga o 9. E eu não posso invalidar o 9 dela, porque na minha perspectiva eu enxergo o 6. Então, isso é um valor muito importante para ser aplicado nas relações, porque muitos conflitos de relacionamento acontecem por causa da intolerância e não saber lidar com pensamentos diferentes. Então, isso acaba sendo um atrito constante, desgastando qualquer relacionamento. E principalmente dentro de uma relação terapêutica entre o cliente ali e o terapeuta, é importante que o profissional saiba se aproximar da visão que esse cliente enxerga. E até ir no exercício do seu trabalho, ele vai ampliar as possibilidades, ele vai mostrar que, olha, existe esse caminho que pode ser visto, existem outras possibilidades também de olhar aquela situação e a pessoa vai fazer a escolha dela. Então, algo muito importante da gente saber é que não é saudável a gente ficar se desgastando em convencer o outro daquilo que a gente tanto acredita. É muito mais saudável e cordial nas relações a gente expor as nossas ideias e se respeitar a partir delas, porque cada um vai ter a sua maneira única de enxergar um contexto. E a terceira coisa que eu aprendi trabalhando com psicoterapia é você não medir a dor do outro. Isso é algo super importante. Eu já pude ouvir relatos de outras pessoas no meu dia a dia, na minha convivência, de alguém tentando medir a dor do outro. Então, é quando aquela pessoa chega assim: gente, por que fulano tá desse jeito? Ele não tá passando por nada, ele tem tudo, ele tem casa, ele tem comida, ele faz lá o curso que ele quer, tem tudo, todas as facilidades possíveis, não tem motivo para sofrer. Quando a gente olha para o outro buscando motivos para o outro sofrer ou não sofrer, a gente está medindo a dor do outro. Então é como se a gente tivesse que ter uma lista de problemas e sofrimentos que são legítimos de se sofrer, entende? E quando na verdade não tem como medir a dor. Aquilo que é simples para você resolver pode ser extremamente doloroso para uma outra pessoa. E isso eu posso ver constantemente no trabalho da psicoterapia, que algumas pessoas lidam super bem com determinada dor e superaram em determinado tempo, já outras se sentem muito mais sensíveis a um evento como aquele, levam mais tempo para elaborar aquela situação. Então, não medir a dor do outro. Isso é algo muito importante para a gente manter relacionamentos saudáveis. E a quarta coisa que eu aprendi também é que falar é algo transformador. Esse tópico eu posso dizer para vocês que eu aprendi antes mesmo de entrar na faculdade de psicologia. Na minha vida pessoal, nas experiências de psicoterapia pessoal,
eu pude perceber o quanto é importante o falar e o quanto isso é transformador. O falar, quando você se expressa, quando você comunica aquilo que você está sentindo, você se proporciona mais condição de entender aquilo que você sente, de suportar o que você está sentindo, de lidar, até mesmo resolver o que você está sentindo. Primeiro, na sua relação com você mesmo. E a partir disso, você vai ver que os benefícios vão alcançar também os seus relacionamentos. Você já viveu algum relacionamento que a pessoa simplesmente não fala? É uma pessoa difícil de acessar, ela não compartilha o que ela sente, o que ela pensa, você está sempre lidando com o mistério, você está sempre ali solicitando que esse outro fale alguma coisa, porque você não sabe com o que você está lidando do outro. Então, a comunicação, ela é um dos pontos-chave de qualquer relacionamento. Primeiro, para a sua relação com você mesmo, você se abrir, se permitir se expressar, e depois na sua relação com as pessoas. Então, o fato de você falar é algo importante, de você não se privar. Mas talvez você esteja aí pensando, mas Júlia, eu tenho muita dificuldade de me expressar, tem alguma coisa que me trava, eu tenho algum bloqueio, nada deixa eu me expressar, eu falar aquilo que eu quero. Então, é nessa hora que buscar um espaço de psicoterapia pode ser fundamental. Tem gente que eu já vi pensando assim, não, quando eu conseguir me expressar melhor, aí eu busco a terapia. Quando, na verdade, o próprio espaço terapêutico pode te ajudar nesse processo de aprender a se abrir, de se permitir falar. Então lá, o profissional vai te ajudar nesse processo, vai usar recursos para te ajudar a se expressar um pouco mais. Algumas pessoas não conseguem tanto falar, mas elas são mais expressivas quando elas escrevem. Então isso também é uma forma de comunicação. De alguma maneira, quando você fala o que está sentindo, seja escrevendo ou falando mesmo de forma verbal, é algo terapêutico e você não deve deixar de fazer na sua vida. E a quinta coisa que eu aprendi trabalhando com psicoterapia é que se você se amar, você fica mais conectado à vida. É verdade, o amor próprio te aproxima da vitalidade. Então é algo fundamental para quem quer ter um emocional saudável. Aquela pessoa que se conecta com a vida, com aquilo que faz sentido para ela, com os seus desejos. E ao mesmo tempo ela não romantiza a vida como se não pudesse acontecer situações difíceis, dolorosas. Ela sabe que o sofrimento faz parte, mas mesmo assim ela está disposta a lidar. Porque ela se sente segura, ela se sente capaz de lidar com os desafios da vida. E isso tem a ver também com o amor próprio e com a sua autoestima. Então, quando você se ama, você está mais conectado à vida, aquela que você tem. Você não vai desejar ter outra vida de forma comparativa, negando a sua. Você vai se apropriar da sua vida e fazer dela o melhor que você puder. Então, o amor próprio é algo muito terapêutico. Isso diz muito sobre a sua autoestima e é algo que a gente deve buscar, independente de estar dentro de um espaço terapêutico ou não. O amor próprio ele precisa ser inegociável na nossa relação com a gente mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 coisas que eu aprendi trabalhando com psicoterapia. É claro que existem muitos outros aprendizados, mas eu listei esses 5 como essenciais que se destacam todos os dias durante esse trabalho. Então é importante que a gente possa aplicar também esses valores também em qualquer outro relacionamento na nossa vida. E a gente vai perceber que são valores importantes que trazem saúde para as nossas relações. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar com uma amiga ou com um amigo. Deixa aqui o seu like também, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.